A paz, irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou a Laís, aqui para mais um vídeo. Antes de iniciar o vídeo de hoje, não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal, tá bom? Irmãos, a palavra de hoje fica aqui no livro de 2 Crônicas, capítulo 18, começando ali no versículo 12, que diz: O mensageiro que fora chamar Micaías falou-lhe dizendo: Eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Respondeu Micaías: Tão certo como vive o Senhor, o que meu Deus me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, este lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote de Gileade, a peleja, ou deixaremos de ir? Ele respondeu: Sobe e triunfarás, porque eles serão entregues nas vossas mãos. O rei lhe disse: Quantas vezes te jurei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então lhe disse: Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Estes não têm dono, dar-lhe cada um em paz para sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: Não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mau? Micaías prosseguiu: Ouvi, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava à tua direita e à tua esquerda. Perguntou o Senhor: Quem enganará Acabe, o rei de Israel, para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia dessas maneiras e outro de outra. Então seu espírito se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: Com o quê? Respondeu ele: Sairei e serei o espírito mentiroso na boca de todos os profetas. Disse o Senhor: Tu enganarás e ainda prevalecerás. Saia e faze-o assim. Agora, irmãos, pulando aqui para o versículo 21, 32 diz, no capítulo 18, versículo 32 diz: Vindo os capitães dos carros, que não era o rei de Israel, deixaram de o perseguir. Então o homem entesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel, por entre as juntas de sua armadura. Então disse esse a seu cocheiro: Vira e leva-me para fora do combate, porque sou gravemente ferido. A peleja tornou-se renhida naquele dia. Quanto ao rei, segurou-se a si mesmo de pé no carro defronte dos sírios até a tarde, mas ao pôr do sol morreu. Irmãos, se vocês prestaram bem atenção nessa palavra, o rei de Israel, ele iria ali no monte, no monte Ramote de Gileade, pelejar contra os seus inimigos. Porém, ele pediu para chamar o profeta Micaías, que era o profeta da época. E o profeta Micaías falou assim para ele: não vai, porque você vai morrer. Só que esse mesmo rei tinha chamado outros profetas que pertenciam a outros deuses. Esses outros profetas falaram para ele que ele iria vencer a batalha. Então, o que Deus de Israel falou? Olha, o Micaías, ele sempre profetiza coisas ruins para mim, não vamos acreditar nele, vamos acreditar nos outros profetas. Vamos para a peleja que nós vamos ganhar. Beleza. Então ele foi lá para a peleja, achando que ele ia ganhar convicto. Só que o profeta de Deus, o verdadeiro profeta de Deus, disse para ele não ir porque ele iria morrer. E o que ele fez? Ele não escutou a voz de Deus. Ele escutou aquilo que ele queria ouvir. E nem sempre, irmãos, aquilo que a gente quer ouvir é o que Deus está falando para a gente. Porque existe uma diferença entre o que Deus está falando para a gente e o que nós queremos ouvir. Existe essa diferença. E muitas vezes nós fechamos os nossos ouvidos para o que Deus realmente quer nos dizer e abrimos os nossos ouvidos para aquilo que a gente quer ouvir. Se vem uma pessoa e fala para você: não faz isso porque tá errado, vem outra e fala: não faz porque vai dar certo. Se você quer fazer aquele tipo de coisa, você vai ouvir aqui falou que para você fazer. E não é assim, irmãos. O Deus de Israel, ele fechou os ouvidos para a voz de Deus. E muitas vezes nós fazemos isso. Muitas vezes nós fechamos os nossos ouvidos, os nossos olhos para aquilo que Deus está nos mostrando e nos falando. E não é assim que Deus quer que seja feita na nossa vida. Quando Deus nos fala e quando Deus nos mostra alguma coisa, irmãos, é para o nosso próprio bem, é para a gente não fazer. Se Deus está mostrando alguma coisa para você e mandando você não fazer, não faça, não ponha a tua mão. Se Deus está falando, está mostrando, irmãos, obedeça a Deus. O rei de Israel, ele não quis obedecer. Ele preferiu ouvir os outros profetas que não eram profetas de Deus do que ouvir Micaías, que era o profeta de Deus. E isso acontece conosco todos os dias da nossa vida. Nós fechamos os nossos ouvidos para aquilo que é do Senhor e abrimos os nossos ouvidos para aquilo que é do diabo. Por isso que muitas vezes a gente se dá mal na vida.
Por isso que muitas vezes acontecem coisas ruins com a gente. Porque às vezes a gente não ora, a gente não pergunta para Deus. E quando a gente ora e a gente pergunta, a gente não quer ouvir a resposta de Deus. Se a resposta de Deus for ao contrário daquilo que a gente espera, daquilo que a gente quer, a gente já não quer ouvir a voz de Deus. E não é assim, irmãos. A gente tem que ouvir a voz de Deus sempre, ainda que a resposta de Deus seja o contrário daquilo que a gente quer ouvir. Porque se é o contrário, é pro nosso bem. Se é a favor, é pro nosso bem. A gente tem que aprender a ouvir mais a voz de Deus. O rei de Israel não ouviu, ele foi teimoso. Ele acabou morrendo. Que isso não venha acontecer com a gente. Que a gente tire a teimosia do nosso coração. Que a gente tire a rebeldia do nosso coração. E que a gente venha obedecer a Deus, escutar a voz de Deus e entender o que Deus está falando. Se a gente tiver dúvida, vamos orar. Ora, jejua, busca, mas ouça a voz de Deus e obedeça. Ainda que seja difícil, ainda que seja contra a tua vontade. Porque Deus sabe de todas as coisas, irmãos. Meus amados, que Deus abençoe grandiosamente vocês. Que Deus cuide, proteja e abençoe pelo nome santo do Senhor Jesus. Amém.